Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para o nosso quarto vídeo sobre os povos bárbaros. Dessa vez falar dos visigodos na Espanha, de 418 até 711. O reino visigótico foi formado em 411, ocupando quase toda a Espanha e sudoeste da França. No entanto, em 507, na Batalha de Vouillé, Clovis derrotou os visigodos, matando Alarico II e conquistando as possessões na França. Sob o governo de Leovigildo, a capital foi estabelecida em Toledo e ele subjugou o reino dos suevos em 585, que já eram católicos desde 550. Hermenegildo, que governou de 564 a 585, foi o primeiro rei a se tornar católico, mas ele foi derrotado em 584 e morto em 585. Em 587, Recaredo I tornou o credo nicênico a religião oficial do reino. A monarquia visigótica era muito instável, visto que o fratricídio era relativamente comum e dos 34 reis visigóticos, apenas 15 morreram em campo de batalha ou de morte natural, com outros sendo assassinados. O arcebispo de Toledo se tornou a segunda pessoa mais importante do reino, e o personagem mais icônico desse período é o famoso Santo Isidoro de Sevilha, que viveu de 560 a 634. O concílio mais importante foi o Concílio de Toledo, em 663, que apoiou Cisenando, que tinha usurpado o trono do rei Suintila, e Isidoro o ungiu como rei, excomungou e exilou Suintila. O concílio também reforçava que os judeus não deviam ser forçados a se converter e os já convertidos não poderiam voltar ao judaísmo. As novas leis foram aplicadas tanto às populações góticas como às hispânicas, que estavam sujeitas a diferentes leis no passado, e substituíram todos os códigos de direitos antigos. Entre as leis antigas eliminadas estavam as leis severas contra os judeus. O Código Visigótico mostrou que o velho sistema de divisões militares e civis na administração estava mudando, e duques, duces provinciae e condes, comes civitatis começaram a receber mais responsabilidades fora de seus deveres civis e militares regionais. Os servos ou escravos do rei tornaram-se muito proeminentes na burocracia e exerceram amplos poderes administrativos. Com os códigos de direito visigótico, mulheres poderiam herdar terra e título e administrá-la independentemente de seus maridos ou parentes masculinos, dispor de propriedade em testamentos leais, e podiam representar-se e testemunhar em tribunal aos 14 anos e organizar seus próprios casamentos aos 20. Os reinados de Quindasvinto e seu filho Recesvinto, que reinou de 553 a 572, viu a compilação do mais importante livro de direito, o Código Visigótico, Liber Iudicorum, que foi concluído em 654. O código incluiu leis antigas de reis passados, tais como Alarico II em seu breviário e Leovigildo, mas muitas também foram leis novas. O código foi baseado quase inteiramente no direito romano, com alguma influência do direito germânico em raros casos. Quindasvinto fortaleceu a monarquia em detrimento da nobreza, executou cerca de 700 nobres, exilou outros, forçou dignatários a jurar e, no 7º Concílio de Toledo, afirmou seu direito de excomungar clérigos que atuavam contra o governo. Ele também foi incapaz de manobrar seu filho Recesvinto ao trono, o que provocou uma rebelião da nobreza gótica que aliou-se com os bascos, que acabou debelada. Recesvinto realizou outro concílio em Toledo, que reduziu sentenças de traição e afirmou o poder dos concílios para eleger reis. A coroa já estava enfraquecida com as lutas intermináveis da nobreza. Em 711, Tariq, um berber muçulmano cliente de Musa ibn Nusayr, governador da Ifríquia, invadiu a Espanha com cerca de 7.000 homens, enquanto Rodrigo estava no norte lutando contra os bascos. Historiadores muçulmanos, tais como Ibn Khalduni, contam a lenda de um nobre ibérico baseado no norte da África, Juliano, que pediu ajuda para Tariq, um líder militar muçulmano no norte da África, para derrubar Rodrigo. Além de ser um tirano opressivo, Rodrigo havia sequestrado e estuprado a filha de Juliano. Tal história, no entanto, presumivelmente alude ao grupo opositor do rei, que teria feito acordo com os futuros conquistadores para ajudar na sua derrubada. Ao final de julho, uma batalha ocorreu no rio Guadalete, na província de Cádiz. Rodrigo foi traído por suas tropas, que apoiaram seus inimigos, e o rei foi morto em batalha. Os muçulmanos então tomaram muito do sul da Espanha com pouca resistência e continuaram para capturar Toledo, onde eles executaram vários nobres visigóticos. Em 712, Musa, o governador da Ifríquia, chegou com outro exército de 18.000 homens com grandes contingentes árabes. Ele tomou Mérida em 713 e invadiu o norte, tomando Zaragoza e Leão, que ainda estava sob Ardão em 714. Após ser chamado de volta pelo califa, Musa deixou seu filho Abadalize
Ibn Musa no comando. Cerca de 716, muito da Península Ibérica estava sob o comando islâmico, com a Gália Narbonense tomada entre 721 e 725. A única resistência efetiva foi nas Astúrias, onde o famoso nobre visigótico lendário chamado Pelágio se revoltou em 718, aliando com os bascos, e derrotou os muçulmanos na famosa e lendária Batalha de Covadonga, que marca o início da Grande Reconquista Ibérica, a guerra mais duradoura da história. A resistência também continuou em regiões ao redor dos Pirineus e as regiões montanhosas do norte da Espanha, onde os muçulmanos estavam desinteressados em manter a autoridade. Os berberes se estabeleceram no sul de Meseta Central, em Castela. Inicialmente, os muçulmanos geralmente deixavam os cristãos sozinhos para praticar a religião deles, embora não muçulmanos fossem sujeitos à lei islâmica e fossem tratados como cidadãos de segunda classe. Os anglo-saxões na Inglaterra, 410 a 1066. A Britânia sempre foi a mais estranha das províncias romanas. Foi a última província romana a ser conquistada, nunca teve muita população e quase não sabemos o que aconteceu lá. Temos um pouco dos relatos de Tácito, que falam da conquista do norte da Inglaterra e da Escócia, ou da revolta de Boadicea, a rainha celta, e alguns imperadores do século III ocasionalmente se referem à Britânia. Em 358, 3 bispos britânicos compareceram no concílio de Rímini, mas mesmo assim não sabemos muito sobre a Britânia romana. Poucas fontes sobreviveram e ainda poucas fontes literárias foram sequer produzidas. E depois da chegada dos anglo-saxões, o ambiente construído da Britânia romana foi ou destruído ou caiu em ruínas. Cidades como Londínio e York eram grandes, mas não sabemos o quanto. Os romanos tomaram a Britânia simplesmente para impedir que alguém ficasse com as costas de Kent, Sussex e Essex para que não possa atacar a Gália facilmente. Mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, mudamos para uma visão melhor da Britânia romana, que mostra um lugar relativamente próspero e tranquilo. As primeiras incursões romanas na Grã-Bretanha foram feitas por Júlio César em 55 e 54 a.C., mas ele não conquista nada. Em 43 d.C., o imperador Cláudio começa a conquista da Britânia. Em 61 tem a revolta da rainha dos Essenos, Boadicea. Em 71 o norte da Inglaterra é conquistado. Em 78 Gales é conquistada. Em 122 é construída a famosa Muralha de Adriano para impedir que os escoceses invadissem o sul. E em 142 é construída a Muralha Antonina, mais ao norte. Em 196 o governador Cláudio Albino se declara imperador. Em 212 o imperador Septímio Severo morre em York. Em 250 os Pictos emergem como um novo inimigo que vinha do norte, da Escócia. Em 260 a Britânia se junta ao Império Gálico, que se separou de Roma na parte mais feia da crise do terceiro século e volta a ser parte de Roma em 273. De 287 a 296, a Britânia foi um império independente durante o reinado de Diocleciano e a Tetrarquia. Em 306, Constantino é declarado imperador em York. Em 358, 3 bispos britânicos participaram do concílio de Rímini. Em 367, a Britânia sofre uma série de invasões bárbaras coordenadas que causaram muito dano à província. Em 400 e pouco, Estilicão retira as forças da Britânia para mandar para defender o Reno. Em 410, Honório pede ajuda e fala para os bretões se defenderem sozinhos. Do ano 400 até 550, nós temos poucas fontes sobre o que aconteceu com a Britânia, então é considerado uma era obscura, uma era das trevas. As fontes que temos são Gildas, que supostamente viveu de 500 a 570, um monge britânico que escreveu em 530 o On the Reign of Britain, com denúncias retóricas sobre os vícios que os britânicos tinham, que fez com que os bárbaros conseguissem invadir o país. Não ajuda muito, então temos alguém chamado Nennius, um historiador britânico do século IX, que escreveu Historia Brittonum, e também pode descartar, porque foi produzido 400 anos depois do evento e é cheio de alegações sem sentido, mas parece ter uma certa quantidade de informações verdadeiras. Então você tem a melhor fonte, que é São Beda o Venerável, que viveu de 673 a 735, que escreveu o famoso História Eclesiástica do Povo Inglês, a grande obra de história produzida na Idade Média, que realmente merece o título de história. É uma obra escrita com muito cuidado e tem uma agenda que exige a supressão silenciosa de uma grande quantidade de informações muito importantes. Você tem referências dispersas em grego, latim e línguas galesas. Procópio de Cesareia menciona a Britânia, mas de forma muito ambígua. Não é que Gildas não seja um historiador confiável, é que ele não é um historiador e não estava querendo noticiar as coisas, apenas ficava apontando os vícios dos britânicos. Beda é muito mais confiável, mas ele trata o povo inglês como se fosse o povo escolhido por Deus para deslocar os habitantes aborígenes da Grã-Bretanha porque eles se tornaram corruptos.
Beda descreve a colonização dos anglo-saxões em 3 etapas. A primeira é a fase da exploração, quando mercenários saqueiam tudo. Quando Honório fala que não consegue ajudar os britânicos, provavelmente os britânicos levantaram o exército deles mesmos. Mas na real, eles contrataram mercenários bárbaros que olharam para a região com interesse. Então você tem a fase da migração e a fase do estabelecimento, onde os anglo-saxões começam a controlar áreas. No final do século IV, o livro Notitia Dignitatum menciona a contagem da costa saxônica, que sugere que a Britânia estava sendo atacada por bárbaros da Germânia e da Escandinávia. Depois de 410, os saxões são empregados pelos governantes de uma Britânia desmilitarizada para os defenderem. Há alguma evidência de uma identidade celta reemergente no século V, onde parece que o rei da Cornualha e de Devon se chamavam Rex Dominioniorum. Mas isso é especulação. O que podemos dizer com certeza é que a administração central romana cai e é substituída por uma colcha de retalhos de reinos nativos, chamados algumas vezes de reinos britônicos. Há evidências de obras de construção em Cirencester, Worcester, Carlisle e evidência de novos canos de água e banhos em St. Albans. E quando os anglos, saxões e jutos vão migrar para a Britânia, eles vão empurrando esses bretões para o oeste, até eles ficarem só com o país de Gales e a Cornualha, e formando seus próprios reinos. Quando os anglo-saxões vieram para a Britânia, parece que eles começaram um processo bem sucedido de limpeza étnica e genocídio, ou eles eram uma minoria, mas dominante. Segundo o Instituto Max Planck, na Alemanha, a evidência genética, a população moderna da Inglaterra é de cerca de 25% a 40% anglo-saxã. As evidências parecem nos mostrar que houve uma imigração muito substancial. Ao mesmo tempo, boa parte da ascendência moderna inglesa tem continuidade com o passado pré-bárbaro. O que provavelmente aconteceu é que houve sim casos de limpeza étnica, houve assassinatos em massa, mas também houve muitos casamentos mistos e forçados, porque muitas vezes os anglo-saxões estupravam mulheres celtas jovens. Então provavelmente houve um pouco de cada, no entanto, o grande declínio populacional foi causado pela praga Justiniano que assolou toda a Europa de 541 a 750, com maior incidência entre 541 e 544 no Império Bizantino e entre 541 e 560. Para se ter uma ideia, a população da Inglaterra romana em 390 era de cerca de 3,2 milhões de pessoas. Em 540, um ano antes da praga Justiniano, a população da Inglaterra era de cerca de 2,6 milhões, ou seja, o decréscimo populacional foi de 19% ao longo de 150 anos, o que não é muito grande, visto que muito disso é da imigração dos celtas romanizados da ilha para a Normandia na França. Mas apenas em 10 anos, entre 541 e 551, a população da Inglaterra vai cair para 1,4 milhão e vai continuar caindo até o ano 700 e só vai voltar a crescer em 770. Vale lembrar que em 541 apenas existiu o reino de Kent, com outros 4 reinos britânicos pequenos como vassalo, o reino de Wessex bem menor e com vassalo, o pequeno reino de Lindsey e o pequeno reino de Iclingas, com boa parte da Inglaterra ainda era formada desses reinos britânicos. Desses reinos britânicos, o mais importante era o de Venedócia, ou Gwynedd, no país de Gales, que permaneceu intacto e independente de 410 até 1216, e o reino da Dumônia, que permaneceu intacto de 410 até 528, sendo atacado por Essex, mas só sendo anexado em 711. Apenas em 1333 que a população da Inglaterra volta a ter 3 milhões de habitantes. O primeiro reino foi o de Kent, fundado pelos Jutos em 455, no extremo sudeste da Inglaterra. Em 477 é fundado Sussex, que quer dizer Saxões do Sul. Em 480 é fundado o reino de Lindsey pelos Anglos, que mais tarde seria absorvido pela Nortúmbria. Em 519 é fundado Essex, Saxões do Oeste. E em 520 é fundado o reino de Iclingas por Icel, um possível primeiro rei da Mércia. Na Escócia, os Pictos vão fundar o seu reino em 553. Em 559 é formado o reino da Bernícia e de Deira, mais ao norte onde será a Nortúmbria. Em 561, Essex, Saxões do Leste, se torna independente dos domínios de Kent. Em 571 é fundada a Anglia Oriental pelos anglos entre o reino de Lindsey e Essex. Em 606, Seor é coroado como o primeiro rei da Mércia. O reino de Deira se expandiu até conquistar os pequenos reinos britânicos em volta, assim como o reino da Bermícia, até formar o reino da Nortúmbria em 655. E o Essex, Sussex, Essex, Kent, Mércia, Anglia Oriental e Nortúmbria são os 7 reinos anglo-saxões, também chamada de heptarquia, que inclusive inspiram os 7 reinos da série e livro Game of Thrones.
Desses reinos, os que mais brigavam entre si eram a Nortúmbria e a Mércia, com a Nortúmbria dominando a Mércia entre 655 e 657, e em 731 a Mércia conquista a Anglia Oriental e o Essex, e 2 anos depois o Essex. O Essex voltaria a ser independente em 753, e Kent seria anexada a Mércia em 764 e Sussex em 771. Em 779 a Mércia conquista o Essex, Kent volta a ser independente em 776, mas é novamente anexado em 786. A Anglia Oriental volta a ser independente em 793, apenas para ser reanexada em 796, mesmo ano que Kent voltou a ser independente apenas por mais 2 anos. O Essex volta a ser independente em 802, e Kent e seus vassalos, Essex e Sussex, e mais outro, voltariam a ser independentes em 826. A Anglia Oriental seria mais uma vez independente em 828. Em 839, o Essex anexa Kent e seus vassalos e os anexa formalmente em 860. Em 400, a maioria da população da Britânia falava celta porque latim só era a língua da elite. Em 700, a maioria das pessoas no antigo território do Império Ocidental falava latim, enquanto que na Britânia, em 700, a maioria das pessoas falavam inglês primitivo. Antes de Agostinho de Canterbury vir à Inglaterra a mando do Papa Gregório Magno e converter o rei a Ethelbert de Kent em 597, a Inglaterra era um deserto uivante de paganismo. Os celtas que viviam antes dos saxões já eram católicos, provavelmente desde o século III, só que eles vão sendo cada vez mais pressionados para o oeste. Em 604, o rei Seberto, ou Saebert, de Essex, se converte e constrói uma igreja em Londres. Em 605, o rei Redualdo, ou Redwald, da Anglia Oriental, se converte ao catolicismo, mas parece que depois ele abandonou a religião. Ele pode ter sido o rei pagão enterrado em Sultan Hoo. Em 627, o rei Eduíno da Nortúmbria é batizado sob a influência de sua esposa católica. Em 688, Caedwalla de Wessex, que viveu de 659 a 689, visita Roma para ser batizado pelo Papa. Em 704, a Ethelred se retira para um monastério. Em 709, Coenred da Mércia se retira para um monastério em Roma. De 660 até 796 vai ser a idade de ouro da Inglaterra anglo-saxã, com o monasticismo, com o florescimento de várias escolas e monastérios. Os Evangelhos de Lindisfarne são produzidos em cerca de 698 para marcar a exumação de Cuthbert como um santo. Eles mostram as conquistas culturais impressionantes para a Igreja inglesa, colocando no contexto a conquista de Beda, e também ilustra a natureza especial da Inglaterra como nação legitimada pela fé cristã. Sabe aquele mito que seu professor fala que na Idade Média não tinha limpeza nenhuma e por isso que a peste negra matou tanta gente enquanto no Império Romano tinha suas famosas termas públicas? Mais uma mentira para denegrir a Idade Média, ao qual eu chamo de Idade da Luz. Tomar banho na Inglaterra era bastante comum até 1520, e havia uma gigantesca doença da transpiração que parece ter matado cerca de 1/3 da população. Uma das formas de controlar a doença do suor era fechar todas as casas de banhos públicos e as pessoas passaram a ser bem mais sujas. Podemos ver na pintura como era um retrato de uma Londres na era anglo-saxã de 770 até 950. Possivelmente, Londres foi abandonada em 500 ou não. Na década de 550 é incorporado ao reino de Essex. Em cerca de 600 tem o primeiro assentamento anglo-saxão Covent Garden, e em 603 Essex se converte ao catolicismo e Londres recebe Mellitus, o primeiro bispo de Londres após a queda de Roma, e constrói a Basílica de São Paulo no local do Templo de Diana. Em 675, após o grande tumulto, o bispado é dado estabelecimento permanente quando Teodoro de Tarso instala Earconwald. Em cerca de 730, Londres se chama Lundenwic e era descrita por Beda como um centro de comércio para muitas nações que visitam por terra e por mar. Em 796, Londres vai ser disputada entre a Mércia e o Essex. E em 978, Londres se torna a capital do novo estado unificado, a Inglaterra. Em 200, Londres tinha cerca de 60 mil habitantes, em 400, cerca de 500, e em 500, Londres vai ser abandonada. Em 700, a alguns metros da Londres original, a Lundenwic anglo-saxã tinha cerca de 3 mil habitantes. Em 900, a parte da cidade que era romana volta a ser habitada, e junto com a parte medieval, Londres tinha cerca de 7 mil habitantes. Em 1100 tinha cerca de 15 mil habitantes,
Em 1346, pouco antes da peste negra chegar na Inglaterra, Londres tinha 70 mil habitantes. Após o desastre da peste negra, Londres vai voltar a ter 50 mil habitantes e depois 30 mil, mas não necessariamente tudo isso é de gente que morreu, já que muitos também saíam da cidade. Em 1453, último ano da Idade Média, Londres tinha 75 mil habitantes. As cidades mais importantes dessa época vão começar a ficar maiores em 800 e são Winchester e Londres e em Wessex, Tamworth e Lincoln na Mércia, Thetford na Anglia Oriental, Eoforwick, futura York, na Nortúmbria. Em 1939, nas escavações de Sutton Hoo, enterradas em Suffolk, foi encontrado alguns artefatos de qualidade e quantidade nunca antes vistos. A coleção de 263 objetos, incluindo armas, talheres de prata, fivelas de ouro, moedas e um capacete integral, de um tipo nunca recuperado na Britânia. Também incluía objetos da Itália do Império Bizantino e possivelmente era a tumba de Redualdo da Anglia Oriental, que se converteu ao catolicismo, mas parece ter abandonado a religião e voltado a ser pagão. Alguns afirmam que o elmo na real não era anglo-saxão e que vinha da Escandinávia e que já tinha uns 150 anos quando ele foi enterrado. Apesar das cidades da Europa Ocidental em geral decaírem bastante e perderem boa parte da sua população, a maioria da população que você encontrasse vivendo nos campos e nos feudos estaria com um padrão de vida um pouco melhor do que nos últimos 200 anos da época romana. E os povos bárbaros, como já demonstramos várias vezes, não eram totalmente selvagens. Eles tinham leis, literatura escrita, padrões de educação muito bons para a época e uma riqueza que não é totalmente desprezível para a sua época. Novas cidades vão surgir e a população vai ficar mais distribuída nessas cidades e no campo. No período anglo-saxão, de 455 a 1066, as relações sociais eram reguladas pelos costumes locais, aplicados pelas County Courts ou Hundred Courts, tribunais regionais mantidos pelo High Sheriff ou administrador principal de cada condado. Posteriormente, houve um desenvolvimento e aprimoramento das funções judiciais com as jurisdições senhoriais, exercidas pelos tribunais descentralizados do período feudal, a exemplo das Court Baron, das Court Leet e das Manorial Courts, instituídas para atribuições materiais específicas. Podemos dizer que, de certa forma, o período bárbaro da Europa vai do ano 400 até 800. A partir de 400, os bárbaros entram no Império e começam a estabelecer seus reinos, que vão se completar por volta da metade do século V. Uma vez que o Império Ocidental terminou de cair, os reinos bárbaros vão ter uma certa ascensão, um ápice e depois vão cair. O reino burgúndio vai ser conquistado pelos francos em 535, um ano antes, o reino vândalo é conquistado pelo Império Bizantino, o reino de Odoacro é conquistado pelos ostrogodos em 493 e o reino ostrogótico vai ser conquistado pelos bizantinos em 555. Os anglo-saxões vão pressionando os celtas para o oeste da Inglaterra até 838, quando os celtas são conquistados e formam os estados de Gales e Strathclyde. Em 568, chega à Europa o Grande Kanato Avar e começa uma nova série de invasões bárbaras, onde eles começam a guerrear com os bizantinos na mesma região onde os hunos chegaram. No mesmo ano é formado o Reino Lombardo do norte da Itália, ao qual falaremos depois, e se espalha para algumas regiões do centro da Itália. Em 585, o Reino Visigótico conquista o Reino Suevo. Em 711, o Califado Omíada invade a Península Ibérica e conquista todo o Reino Visigótico em 9 anos. A única resistência cristã é um pequeno reino do norte da Espanha, o famoso Reino das Astúrias. Em 740 começa a reconquista pelo Reino das Astúrias. O Califado Omíada invade parte da Aquitânia, sudoeste da França, mas é parado finalmente em 732 na famosa Batalha de Poitiers, ou Batalha de Tours, por Carlos Martel. Em 774, Carlos Magno começa a expansão do Império Carolíngio e conquista o Reino Lombardo. A Bulgária vai anexar o Grão Kanato Avar em 804 a 806, formando o primeiro Império Búlgaro. Carlos Magno atinge o auge do seu reino, onde toda a Europa Central estava sob seu reino, Boêmia, Morávia, Marcha Panônia, Croácia, etc. Ele é coroado Sacro Imperador no ano 800 pelo Papa. Aqui acaba um ciclo civilizacional e começa outro. Os bárbaros formaram seus reinos, muitas vezes brigavam entre si e anexavam outros povos bárbaros, como os francos anexando os burgúndios e depois os lombardos, ou foram conquistados pelo Império Bizantino, como os vândalos e os ostrogodos. Quando o reino visigótico é conquistado em 711 pelos muçulmanos liderados por Abdelaziz ibn Musa ibn Nossar, que fundou o califado de Al-Andalus, a coisa muda de natureza.
Agora a ameaça é bem maior, porque o Califado Omida conquistou todo o norte da África, Síria, Pérsia, Espanha e está batendo nas portas dos francos e dos bizantinos. E quando Carlos Magno é coroado Sacro Imperador no Natal de 800 pelo Papa Leão III, agora não é mais romano contra bárbaro ou bárbaro contra bárbaro. A cultura romana e bárbara foi misturada completamente ao longo desses 300 anos e não há mais como definir cada uma, porque surgiu uma nova cultura vinda da mistura das duas e com o catolicismo. Agora a maior ameaça é o Islã, no sul, e depois vão surgir outras ameaças no norte, como os vikings, e do leste, como os magiares. Ou seja, agora não é mais romano contra bárbaro, civilizado contra incivilizado, agora é guerra santa. Bom, até isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.